Olá amigos, vamos à nossa videonada de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 28 de agosto, o mês está indo embora. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido aí de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Procedimento aqui bem simples, se estiver aparecendo aqui no canto inferior direito do seu vídeo a imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar aí na opção de se inscrever e deixando, logicamente, também o sino das notificações devidamente ativado para que você seja sempre avisado quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Desde essa análise de fechamento, análises especiais, vídeos de aprendizado e também as lives a partir das 10h45 aqui no canal. Para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, basta você clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos. Você vai receber essas recomendações de compra, as carteiras de ações, as informações relevantes durante o pregão, tudo no seu celular, no seu desktop. Você vai poder testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Ibovespa, pregão de hoje, alta de 0,87%. Além do Ibov que eu vou comentar, também vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar. Aí depois venho para as ações falando de PTR4, de Vale 3, Nato 3, CCRO3, BRDT3, BRFS3, ELET3 e RADL3. Ibovespa, fundo descendente, fundo no gráfico diário, agora sim fazendo um pouquinho mais sentido do que ter superado essa máxima, mas enfim, uma sinalização de alta, ainda dentro de uma tendência de baixa. Primeiro desafio do índice Bovespa, para mim o mais relevante, ficaria aqui no ponto mais testado por volta dos 99.056, 057. Então seria a primeira resistência mais relevante. Tem uma aqui intermediária que eu vejo ali basicamente 1 a 2 toques na faixa dos 98.200 pontos, que é o que está testando aqui agora para o leilão de fechamento. Está dentro do leilão, então essa variação de 0,87 pode alterar um pouco. Então, para anular esse sinal de movimento de alta, de correção dessa forte queda de 3 pregões, teria que gerar um sinal de topo descendente ou perder essa mínima aqui, a mínima do movimento de queda na faixa dos 95.855 pontos. Agora vamos para os futuros. Lembrando, se essa videonada estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. No gráfico aqui de 60 minutos, no diário a gente está tendo aqui um movimento de correção em relação à forte queda desses 3 pregões aqui de queda, né? E temos 2 pregões corrigindo dentro de um movimento de alta. Só que ainda sem superar nada tão relevante como, por exemplo, a máxima desse candle, que seria um ponto um pouquinho mais relevante, 99.210. E depois disso, essa região aqui na casa ali dos 99.740 a 99.900 pontos, zona importante de resistência para o mini índice. Caso o preço venha aqui, batendo nesse patamar, aumenta a chance de ter entrada de pressão vendedora, enfim, região que pode trazer a virada do movimento de subida e aí focar um pouco mais na operação na ponta vendedora. Mas vamos aqui para o gráfico de 60 minutos. O que é que nós temos? Nesse momento, uma leve tendência de alta. Como eu falo leve aqui, fez aqui gerou uma indefinição, até no formato ali de um triângulo simétrico, rompeu para cima, está aqui se sustentando para cima, mas 3 horas aqui basicamente de lado. O que é que seria interessante acontecer em termos de entrada na ponta compradora? Vira-se romper a máxima do pregão de hoje, na faixa dos 99.050, e aqui tem uma resistência 99.145. Rompe, gera aqui fundo ascendente, preferencialmente pelo menos acima do fechamento do pregão de hoje, ainda está em andamento. Mas enfim, olhando para o gráfico de 10 minutos, ou seja, preferencialmente acima aqui, passando um valor, preferencialmente acima dos 98.865 a 98.920. Sinalização de fundo ascendente no G10 ou pivô de alta, possibilidade de compra, pivô de alta ou fundo ascendente acima desse patamar, possibilidade de trabalhar mais na ponta compradora. Por outro lado, se o mercado abre caindo, gera aqui um fechamento para baixo dessa região que eu considero importante, na casa ali importante em termos de suporte, na casa dos 98.360, 98.360 a 370, veio para baixo dessa região, fechou aqui para baixo da média, passou a proporcionar topo descendente abaixo desse patamar no gráfico de 10 ou de 5 minutos, topo descendente ou pivô de baixa, muito mais interessante para venda. Abriria um espaço aqui para um próximo suporte na casa dos 97.820 e abaixo disso aí o próximo suporte seria esse fundo aqui na faixa dos 97.100 pontos.
Indo agora para o dólar, no dia de hoje temos o dólar dentro de um movimento ainda de alta do gráfico diário, dia de alta de 0,64% por enquanto, sem quebrar a sequência de máximas descendentes, indo para o gráfico de 60 minutos, indefiniu tudo aqui, bagunçou tudo, ficou de forma bem lateral, hoje até mencionei, o dólar está difícil operacionalmente, olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, o que seria interessante acontecer é sinalizações de alta mais relevantes no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima da região dos 406,50, 458. Seria mais interessante acontecer algo nesse sentido. Olhando até aqui, ó, essa região aqui, ou seja, gerar fundo, sinalização de alta acima desse patamar. Observe que o pregão inteiro não consegue gerar sinalização de alta acima desse patamar, sempre abaixo desse patamar. Então, se o mercado abre subindo e gera sinalização de fundo ascendente acima dessa região de 458 principalmente, fica mais para se buscar operação de compra ou de fundo ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, dólar abriu caindo de maneira um pouco mais acentuada, para baixo preferencialmente dos 447 a 442,50, região aqui que eu considero um patamar de suporte. Abriu caindo, ou seja, para gerar perspectiva para baixo e depois gera sinalização de subida, gera um movimento de subida com topo descendente abaixo dessa região dos 147 preferencialmente. Ficaria mais para se buscar operação de venda no dólar, através de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. É que abrir caindo seria o seguinte, abre o G60 vindo para baixo dessa região, e aí funda topo descendente para baixo dessa região de 147, até aceitável bater lá na resistência em torno de 151, que nesse ponto é um patamar de suporte ainda, seria aceitável venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Partindo então agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje, alta de 0,66%, ainda está dentro do leilão de fechamento. Ação aqui ainda patinando em cima da média móvel de 13 períodos. Quanto maior o tempo que ela vai ficando aqui, vai aumentando a probabilidade para mim de queda. Dentro do contexto que ele tem, que a Petro tem nesse momento, a tendência está indefinida no gráfico diário, mas ainda segue dentro do movimento de baixo no gráfico semanal. Abaixo da média, sem ganhar força aqui para cima, vai aumentando a probabilidade de continuar caindo. Gerou mais um pregão aqui, tentando subir de maneira fraca, bate na média e perde a mínima do que no anterior. Aumentaria até o meu interesse de se buscar alguma operação de venda. Poderia até optar por tentar essa venda pelo gráfico 60 minutos, enfim, algo para ser monitorado. Isso não significa dizer que a Petro não vá fazer algo nesse sentido aqui, ó. Apenas não se encaixa nesse momento para mim compra de swing trade. Agora, se esse papel voltar a trabalhar, como já disse nas últimas análises, acima do patamar de 25,45, gerando sinalização de alta acima desse patamar, resistência ali de imediato na faixa dos 25,22, depois R$ 25,45, faixa de resistência para Petro. Vale 3, dia de hoje de alta de 0,62%, também aqui dentro do leilão de fechamento. A Petro saiu do leilão de fechamento com alta de 1,03%. E a Vale 3 nesse momento aqui apresentando uma alta ainda dentro do leilão de fechamento, não saiu, está aqui com alta de 0,62%. Cenário ainda que, por mais que esteja dentro de um movimento de alta, ainda dentro de uma tendência de baixa, prefiro planejar operações de compra acima dessa região aqui de resistência, acima do patamar de 44,59, sinalizações de alta no gráfico diário acima desse patamar. Em cima aí de Vale 3 me interessaria muito mais, ou seja, acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, por enquanto, ó, saiu do leilão perdendo força, fechando com alta de 0,37%. Jogaram ela para baixo aqui no leilão de fechamento. Indo aqui agora para a Natura, a compra que a gente executou ontem tinha fechado até mal, né, no pregão de ontem, comparado ao valor da entrada sugerido na faixa 63,50, fechou em 63,04. Abriu hoje caindo e veio ainda mais para baixo, mas reverteu o tom completamente para cima e gerou um bom primeiro dia de operação, né? A sequência da operação. A entrada mais na última hora de pregão de ontem. Hoje o ativo fechou com alta de 4,31%, uma alta expressiva. E com essa alta expressiva do ativo já traz a possibilidade de se trabalhar com stop abaixo no mínimo da mínima do pregão de hoje, em R$ 62,24, que já foi formalizado isso dentro do canal DV Invest no Telegram. Se você estiver dentro do canal, você recebeu aí essa mensagem de reposicionamento do stop. Mas é possível também trabalhar com stop já de não sair mais perdendo dessa operação. Por exemplo, poderia trabalhar com stop em 63,61, não sair mais perdendo. Por quê?
porque já gerou uma relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, o tamanho do stop que foi estabelecido, ela já gerou esse risco, replicação desse risco aqui para cima. Vamos ver se ela consegue gerar uma melhor relação risco-ganho para a gente. Ela tem um teto importante aqui na faixa dos R$ 66,10 até a máxima lá de 67,08. Mas o mais importante está aqui mesmo, uma região mais testada no gráfico diário, mas da forma como chegou aqui aumenta a probabilidade de se ter algo mais para cima, mesmo que venha ter alguma queda aí nos próximos pregões. Então, CCRO3, seguimos aqui comprado no papel também, nenhuma movimentação relevante no pregão de hoje, 0,06%. O par dela, a Ecor 3, que é do mesmo setor, a Eco Rodovias, gerou uma sinalização também de alta no pregão de hoje, um fundo ascendente, enfim, por enquanto alinhados, os dois ativos gerando sinalização de alta. A Ecor 3, a CCO3 ainda não conseguiu evoluir aqui, vamos ver se ela consegue a partir do próximo pregão gerar algo mais aqui para cima. Então, stop dessa operação ainda sem nenhum tipo de alteração, mas logicamente a mínima de hoje eu vou ficar de olho aqui no papel. Não teve força nem para superar a máxima no pregão anterior. Isso é importante, superar e fechar acima do 16,03 a partir do próximo pregão. BRDT3, recomendação de compra no pregão de hoje, na formação de fundo. Eu não passei uma compra já na superação dessa máxima porque o stop ficaria muito grande na minha avaliação. Optei por aguardar mais para o fechamento do pregão para ver como é que ela ia estar mais para o fechamento do pregão e a possível compra com stop ou abaixo da mínima desse pregão ou aqui, que eu botei um pouquinho abaixo dessa mínima aqui. Para mim não seria mais interessante voltar para baixo dos 27,45. Então, passando os dados desta recomendação, na realidade eu estou falando de BRDT3, mas eu pulei aqui um ativo, mas eu vou voltar para esse ativo, tá? Na BRDT3, recomendação de compra por volta dos R$ 28,35, fechou em 28,45. Stop da operação em 27,44, risco de 3,21%. E objetivo na faixa dos R$ 30,17, alocando 12% do capital total nessa operação. Que eu pulei aqui, que eu esqueci de citar o ativo que eu vou falar é a BTOW3. Recomendação de compra aqui nessa última hora de pregão. O ativo, depois que eu passei a recomendação de compra, quem começou a executar a compra do papel, não necessariamente foram só essas pessoas que fizeram o preço a subir, mas deu uma acelerada do movimento de alta do papel. A ação estava aqui, passando aqui os dados da recomendação, quando eu fiz a recomendação, por volta dos R$ 43,16. O stop dessa operação R$ 40,85, que é abaixo basicamente aí da mínima do pregão de hoje. E um risco de 5,35%, stop maior, mas é porque o ativo é mais volátil e por ser mais volátil coloca-se menos capital, 8%. O objetivo lá na faixa dos 47,78, fechou o pregão muito bem, com alta de 7,45%, acelerando bastante depois que passei a recomendação. Me chamou a atenção esse G60 aqui forte para cima e uma correção muito fraca aqui, aí juntando que eu olho dou uma avaliada no mercado na última hora de pregão em busca de possíveis oportunidades de entrada realmente no preço. Esse papel me chamou a atenção justamente disso. Ela, depois que passei a recomendação, saiu rompendo aqui essa resistência. Quem estava acompanhando o papel do G60 e colocou ordem de compra ali na superação dos 43,37, fez também acelerar esse movimento de subida da ação. O lado interessante é que conseguiu fechar acima dessas resistência inicial aqui, um dos patamares de resistência que eu considerava importante, na faixa dos R$ 43,49 a R$ 43,82, essa faixa aqui de preço. E aí aqui ainda tem de resistência essas máximas, 45,13 e depois 45,95. Então, recomendação aí de compra devidamente executada e já começou até razoavelmente bem. Espero que ela continue assim, BTOW3. BRFS3, fechamento bom da BRFS3, alta de 2,84%. Ativo que já tinha comentado aqui que estava em cima do patamar de suporte, mas ficar difícil fazer essa entrada com a resistência tão próxima aqui, uma série de resistências próximas aqui pela frente. Mas enfim, sinalização bem positiva em Brasil Foods, aumentando a probabilidade de poder voltar a romper essa região aqui e dar sequência ao movimento de subida. Para quem está comprado de alguma forma nesse ativo, trabalharia com stop pelo menos ali abaixo dos R$ 37,36. Depois disso, vamos falar aqui de Elet3, Eletrobras, fechamento também bom, na faixa dos 44,20, com alta de 3,54%, possibilidade de entrada se superar a máxima do pregão de hoje. É uma das alternativas de entrada.
Até pensei em passar já no fechamento do pregão, mas ainda não quebrou essa sequência de máximas descendentes e tem essa zona de resistência muito próxima aqui, de que ela voltou para baixo. Seria interessante ter voltado para cima. Ficou ali justamente em cima desse patamar, essa máxima aqui em torno de 44,28, fechou um pouquinho abaixo. Enfim, a superação dessa máxima aumenta a probabilidade de subida. A relação risco-ganho vai ficar um pouquinho acima de 1 para 1, considerando essa máxima aqui, né? Se a gente trabalhando com o stop aqui, a gente teria esse tamanho de stop e um objetivo um pouco mais, uma resistência mais importante, um pouco mais longa. Mas logicamente tem outras, vamos dizer assim, relações risco-ganho mais interessante do que a da Elet3, mas foi uma sinalização bem interessante do papel. Outra que ganhou bastante força no pregão de hoje é RADL3, alta de 4,79%. Eu chamei a atenção desse papel na live, no radar do mercado, porque fechou muito bem a primeira hora de pregão. E o ativo, depois que fechou a primeira hora de pregão, ficou aqui um pouco de lado e depois ganhou bastante força para cima depois da primeira hora de pregão. Alta forte. Nesse momento, se fosse para buscar qualquer tipo de entrada, eu não entraria comprando aqui porque o stop ficou muito grande. E eu aguardaria nos próximos pregões alguma sinalização, alguma movimentação para baixo do preço, para depois buscar uma compra ali pelo gráfico de 60 minutos, um fundo ascendente. Seria uma das formas de entrada na Raia Drogasil. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.